Alô você, aqui quem está falando é o professor Flávio, professor de Física, e continuamos nossa epopeia pela resolução das questões da prova da ExpertSex 2024. E a nossa escolhida de agora é a questão número 31. Vamos lá para o enunciado? No circuito desenhado abaixo estão representados geradores ideais e cada um com uma força eletromotriz E, 5 resistores ômicos de resistência R, um amperímetro e um voltímetro ideal. As leituras no amperímetro e voltímetro são, respectivamente, aí tem as alternativas, né? Vamos para esse outro quadro, que aí a gente começa a trabalhar uma questão, as questões cheio de detalhes teóricos, né? É um conjunto de detalhes teóricos que nos ajuda a entender e resolver ela, né? Então, devagarzinho, vamos rabiscando aqui o nosso circuito elétrico, e aí a partir do entendimento dela. Então é o seguinte, eu tá aí desenhado o circuito elétrico com suas trilhas, né, com 4 caminhos diferentes. Então eu vou marcar aqui os pontos, todos esses pontos que vão estar sobre a mesma tensão, né? Deixa eu voltar, tá aqui, ó. Esses 4 pontos que vão estar sobre a mesma tensão, então vamos chamar esse de ponto A, todos esses, né? Vocês estão interligados. Ah, professor, tem um voltímetro assim, ali em cima. É, mas o voltímetro, a resistência ideal dele é infinita, né? Então ele não vai ter uma tensão naquele ponto. Do outro lado do circuito, vamos marcar um ponto também que vai ter a mesma tensão em todos. Vou marcar como ponto B em todas elas, tá? E também como esses pontos estão juntos, né? É o mesmo ponto, então eles vão estar sobre a mesma tensão. Eu vou ter uma diferença de tensão entre o ponto A e o ponto B. Eu posso, por exemplo, supor que aqui eu vou ter uma tensão 0 volts, começando no ponto A. E aí, quando for em direção ao ponto B, eu vou ter um aumento de tensão para uma tensão V igual em todas elas, né? Agora vamos tentar interpretar cada uma desses dispositivos que podem ser chamados de geradores ou receptores, né? Como eu já estipulei que do ponto A para o ponto B há um aumento de tensão, então esse primeiro, traço menor, a gente considera negativo, traço maior positivo. Se ele também está no sentido do aumento da tensão, então ele funciona nesse caso como um gerador. No de baixo eu tenho desse lado ponto positivo e negativo, então ele está no sentido oposto ao aumento da tensão. Nesse caso, então, esse dispositivo seria receptor. E na última trilha, eu tenho negativo aqui, positivo. Está no sentido do aumento da tensão. Então, esse último funciona como gerador. Vamos dar uma interpretada nas resistências, né, os resistores ômicos presentes em cada uma das trilhas. Como ele está interligado aqui nesse circuito, ele não pode funcionar como um circuito de curto, né, um curto-circuito. Então as tensões deles precisam ser trocadas. Então eu vou ter um acréscimo ao passar no gerador de tensão e um decréscimo ao passar pela resistência. Embaixo eu tenho um resistor, então aqui vai ser tensões opostas. Então essa resistência provoca um acréscimo da tensão e decréscimo de tensão no receptor. Embaixo só são receptores, então a gente vai botar negativo e positivo, negativo e positivo. Eles todos estão alinhados com a tensão que vai crescendo do ponto A para o ponto B. Embaixo eu tenho um gerador e um receptor como resistência, então a tensão a um decréscimo nele, ok? Também teremos corrente elétrica passando por cada uma desses caminhos, né? A corrente elétrica ela é estipulada pelo gerador, então no primeiro caso eu vou ter uma corrente elétrica nesse sentido do receptor. É a corrente na primeira linha, né? No primeiro caminho, então vamos chamar de corrente elétrica 1. No próximo malha eu tenho um receptor, então a corrente elétrica aqui seria no sentido contrário. Vou chamar aqui de corrente elétrica 2. Embaixo eu tenho 2 receptores, né? As resistências, né? Então a corrente elétrica vai ter que passar nesse sentido. Aqui eu vou ter corrente 3. E por último eu tenho um gerador. A corrente elétrica ela está no sentido
que acompanha esse gerador, então eu vou ter por último a corrente 4. Então são 4 correntes aí. Pela conservação da corrente elétrica nesse circuito, a relação algébrica que nós teríamos é que a corrente elétrica 1 somado com a corrente elétrica 4, que estão no mesmo sentido, ela precisa ser igual à corrente elétrica no caminho 2 mais corrente elétrica no caminho 3. Certo? Além disso, nós vamos ter também um equilíbrio de tensão, né? A tensão em cada um dos caminhos eu vou começar sempre com a tensão no A, é onde começa, somado com a tensão na trilha que eu tenho uma subida de tensão. A tensão é elevada, ela sobe, e depois eu tenho uma descida. Uma descida na tensão ou queda de tensão. Quando chegar lá no final, eu vou ter a tensão B. Então essa é a expressão que a gente vai usar para analisar cada um desses 4 caminhos nesse circuito elétrico como um todo. Então vamos lá. Na primeira lá de cima, eu vou ter a tensão 0, sempre tensão 0 no ponto A que a gente considerou. A subida, a elevação de tensão é provocada nesse caminho pela força eletromotriz aí do gerador. A queda que a gente vai ter é a queda do resistor vezes a corrente que está passando por ela. Isso vai ter que ser igual à tensão V lá no ponto B. Vamos fazer isso em todos os caminhos, né? Então no próximo, 0, que é a tensão em A. Eu tenho uma elevação sendo dada pelo resistor. Então eu vou ter resistência vezes corrente 2 e a queda do receptor que está ali presente nessa trilha. Então vai ser tensão E menos tensão E, e isso vai ser igual a tensão no ponto B. Na terceira trilha, a mesma coisa, 0. Agora aqui nós temos 2 resistências, né? Então vamos ter 2 elevações, R vezes corrente 3 e de novo, R vezes corrente 3. Isso vai ter que ser igual à tensão lá no final, B. E na última, nesse circuito embaixo, eu vou ter, de novo, 0 mais gerador, tensão de elevação, menos a tensão de queda, efeito Joule, né? 4, isso vai ser igual a V. Se eu isolar a corrente elétrica em cada uma dessas expressões, então temos aqui um sistema, né, de equações. Né? Se eu isolar a corrente elétrica, eu vou ter essa expressão aqui. Ó. I1 é igual a tensão menos voltagem, porque essa expressão, o I, ele está negativo. Né? Eu passo o negativo, substituo o sinal de todos, dividido por R. Aí depois eu vou ter a corrente, isolando a corrente 2, ela é positiva, então aqui vai ficar tensão mais voltagem, dividido por R. No caminho 3, a corrente 3 vai ser igual apenas a voltagem, dividido pela soma das resistências, né? 2R. E corrente 4, isolando, vai ser tensão menos voltagem dividido por R. Tá aí. Então, as expressões, e com essas expressões a gente vai utilizar para procurar o que ele está perguntando. Né? Vou tentar mudar de tela agora. Eu vou substituir essas correntes naquela soma algébrica das correntes lá em cima. Vai ficar mais ou menos dessa forma aí. Eu vou cancelar o R de todas as expressões. Vai ficar apenas o V com denominador 2, né? Faz um MMC. Deixa eu já fazendo a expressão que vai ficar com o MMC. 2E menos 2V mais 2E mais 2V. Isso vai ser igual ao do outro lado a apenas V mais 2E menos 2V.
Dá para cancelar aqui. Bom, continuando, né? Resolvendo algebricamente, eu vou ficar no final com 2E é igual a 7V. Então, a tensão vai ser igual a 2V. Oh, perdão, tem uma troca, deixa eu voltar aqui. A gente vai isolar a voltagem, né? Então vai ficar voltagem é igual a 2E dividido por 7. Como ele está primeiro perguntando quanto vale a corrente elétrica, né? No amperímetro, o amperímetro está sendo percorrido pela corrente 2. Então, I2 é igual a, lá na expressão tá E mais V dividido por R, né? Assim? Isso vai ser igual a E mais 2E dividido por 7 sobre R. Vamos dar um pulo aqui na resolução. A corrente elétrica nesse ponto vai ser igual a 9E dividido por 7R. Já temos aqui uma das alternativas que apresenta essa corrente elétrica. Está aqui. Né? Como é que eu faço então agora para achar a voltagem nesse voltímetro? Né? Bem, ele está aqui, né? Eu tenho uma tensão que vai dar... Aqui, ó. Essa tensão, já vimos que vai dar 2E sobre 7. É a tensão em cada uma das malhas. Como eu tenho dois resistores, né? E a tensão aí ela seria a soma, então seria E sobre 7 uma e E sobre 7 a outra. Né? Então a resposta à tensão na voltímetro, que está sobre um resistor, seria E sobre 7. Mas vamos tentar resolver de uma forma diferente. Vamos lá olhar o voltímetro, ele está na terceira linha, né? Então ali é percorrido pela corrente, conforme nós isolamos, V sobre 2R, só substituir na forma que encontramos da voltagem. Então eu vou colocar aqui nessa expressão, vai ficar R, que multiplica a corrente 3 sobre V sobre 2. Então, isso vai ser igual a 2E sobre 7 sobre 2. Aí eu vou encontrar a expressão E sobre 7 que eu falei anteriormente, né? Então, a alternativa correta é a letra E. Abraço a todos, até a próxima.